Olá pessoal, meu nome é Israel, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula no modelo de atividade pedagógica não presencial de educação física do primeiro período IFRJ Campus Paracambi. Bom, vamos lá pessoal, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre os conceitos de atividade física e exercício físico e por que essa diferenciação é importante. Bom, essa diferenciação é importante porque se faz muita confusão sobre esses conceitos, o que é um, o que é outro, e como isso pode impactar o nosso dia a dia. Então vamos começar com umas definições básicas, clássicas, para depois a gente avançar nessa discussão dentro do eixo central, que é a cultura corporal de movimento dentro da educação física. Mais uma vez, reforçando com vocês os princípios norteadores da educação física aqui no IFRJ, né? O respeito a si, respeito ao próximo, ao outro, democracia e pluralidade, adaptação e inclusão e cultura corporal de movimento. Mas o que vem a ser atividade física? Uma definição clássica já, de 1985, já tem um tempinho, diz que a atividade física é qualquer movimento corporal, qualquer movimento, produzido pelos músculos esqueléticos e que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso. Níveis de repouso aí seria você sentado, vendo o computador, mexendo no celular, olhando a televisão, deitado, descansando, né? Então, qualquer movimento que resulte num gasto energético maior do que esse é considerado atividade física. A gente pode dar exemplos como caminhada, dança, jardinagem, subir escadas, carregar bolsa de compras, limpar a casa, entre outras atividades, né? Mais recentemente, um pesquisador propôs, né, uma nova definição para isso. Então aqui a gente tem alguns exemplos ainda nessa definição clássica do que seria, né? Por exemplo, também jogar uma bola com os colegas, pular corda, fazer algumas atividades orientadas, correr, yoga, bicicleta. Todas essas atividades são consideradas atividade física, né? Subir escada, não escada rolante, mas subir a escada, né? Cozinhar, limpar a casa, são consideradas atividade física, né? Como eu disse, houve uma tentativa, há um processo de mudar essa definição, né? Essa definição envolve o quê? Aqui a atividade física envolve pessoas que se movimentam, agem e atuam em espaços e em contextos culturalmente específicos. Aqui eu quero destacar culturalmente específicos. Influenciadas por uma gama única de interesses, emoções, ideias, instruções e relacionamentos, né? Essa definição amplia o conceito de atividade física, que deixa de ser apenas um ato mecânico, um ato de se movimentar e gastar calorias, né? E passa a ser um ato político, social e emocional complexo, porque nós nos envolvemos nessas atividades por uma série de motivos, né? Que não, por exemplo, melhorar o condicionamento físico, melhorar a saúde, mas nos movimentamos porque necessitamos nos deslocar, andar, ir de um ponto ao outro, necessitamos nos relacionar, necessitamos nos manifestar corporalmente, né? E aí os exemplos, caminhada, dança, jardinagem, subir escadas, entre outros. Pô, Israel, mas são os mesmos exemplos? Sim. A grande questão aqui é que todos esses exemplos, né, eles não acontecem isoladamente, né, como aqui na figura. Eles acontecem em contextos culturais específicos. Eles acontecem em meio à interação com o ambiente e interação com outras pessoas. A nossa interação social. E aí, por muitas das vezes, é essa cultura que vai influenciar e impactar no tipo de atividade física que a gente faz, como a gente faz, com quem a gente faz, que tipo de atividade física é destinada para determinados grupos e não são para outros, não como uma obrigação, mas sim como influenciado pela cultura na qual se vive, né? Aqui nós temos um quadro, né, que faz essa comparação da definição clássica e da definição mais atual, né, que ela ainda está em construção. A gente acredita que muitas contribuições vão ocorrer para a gente ter uma definição consolidada, né? Eu destaco aqui a questão mecânica da definição clássica, né, e da definição mais cultural da atual definição. Bom,
E exercício físico? Bom, exercício físico, a gente tem uma definição clássica, a gente vai manter essa definição clássica e depois vocês vão entender o porquê. Exercício físico é toda atividade física. Perceberam? O exercício físico é um tipo de atividade física, né? Mas é um tipo de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, que tem como objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Então, exercício físico não é algo diferente de atividade física. Exercício físico está contido dentro da definição de atividade física. Tá? Por isso que a gente não procurou fazer uma definição mais atual, porque a definição mais atual de atividade física contempla a definição de exercício físico. Então, exemplos: caminhada, dança, calistenia, musculação, dentre outros. Geralmente, o foco do exercício físico, eles têm algum foco específico, né? Geralmente é saúde, performance, no caso dos atletas, ou nos atletas amadores, os atletas finais de semana. Lazer, né? Às vezes as pessoas gostam, tem gente que vai para a academia de musculação para recreação, porque gosta daquele ambiente. Vai para natação, por exemplo, todos os dias e tal horário, porque gosta do ambiente aquático. Acha aquilo como uma forma de lazer. Né? Então, não só a saúde, nem sempre a saúde é o único objetivo do exercício físico. Estética, menos ainda. Na nossa sociedade, embora tenha uma grande pressão para o exercício físico como um apelo estético, o exercício físico pode muitas vezes não ter nenhum apelo estético ou vontade estética nesse sentido. Né? Então, se a gente for avaliar bem, o exercício físico, a definição de exercício físico, ela está dentro da definição de atividade física. Né? O exercício físico é um tipo de atividade física especial. E, mesmo assim, ela é um ato político, social e emocional complexo. Ela ocorre em determinados espaços e contextos culturalmente específicos. Está relacionada com interesses e emoções, né? Com ideias, construções e com relacionamentos, ok? Então isso tem que ficar muito bem fixado, que exercício físico é um tipo de atividade física específica, tá, gente? Fazendo uma definição prática, né? Se você sai da estação de Paracambi, vocês que vão começar agora o primeiro período, vocês vão ter o trem que vai ficar lá em Paracambi, né? Lá na estação de Paracambi, vocês descem da estação de Paracambi e vão caminhando até a escola. Essa caminhada gira em torno aí de uns 15 minutos a 20 minutos, né? E ela se diferencia se é uma atividade física. Quando é que ela é uma atividade física? Ela é uma atividade física se você vai sem preocupação, se o seu único objetivo é se deslocar do ponto A até o ponto B, porque você tem que sair da estação de trem e chegar até a escola. Você não verifica seu tempo, você vai conversando com os colegas, olha o sol, vê o canto dos pássaros até chegar na escola. Já o exercício físico poderia ser a mesma coisa. Você quer se deslocar do ponto A, a estação de Paracambi, até o ponto B, que é a escola, mas nesse momento você procura manter um controle dessa atividade. Você tem objetivos e metas específicas com esse exercício físico, né? Você não faz simplesmente por se deslocar, mas você faz porque quer reduzir o tempo, quer aumentar a velocidade, quer melhorar sua capacidade aeróbica e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode ver é que a mesma atividade pode ser classificada como exercício físico ou não, né? Uma vez que a atividade física também engloba os exercícios físicos. Mas por que muitas vezes não fazemos isso, né? Bom, eu posso citar aqui uma série de motivos. Deixa eu voltar lá para aquele slide, né? Uma série de motivos. Muitas vezes vocês chegam muito cansados, a viagem é cansativa do trem, vocês já chegam quase que na estação de trem esgotados, né? 2, muitas vezes vocês não estão com a vestimenta adequada. 3, na escola não tem, no atual momento, não tem um banheiro adequado para troca de roupa. Então, uma série de motivos levam vocês a não realizarem essa caminhada como uma espécie de exercício físico. Além do que, vocês terão um longo do dia de aulas dentro da escola, né? Ok, mas aí vem o tópico que nós vamos estudar esse período, né? Qual é a relação entre atividade física e saúde? Bom, o que nós sabemos, vários estudos têm indicado que quanto maior o tempo dedicado à atividade física, maior o retorno à sua saúde. Isso é mensurado principalmente em termos de risco de doenças cardiovasculares, mas de outras doenças também. Então, quanto mais você pratica atividade física, e aqui eu não estou falando especificamente de exercício físico, estou falando de atividade física, ou seja, você levantar, andar, descer escada, se movimentar, menor o risco de doenças cardiovasculares.
Quando vocês ouvirem falar sobre essa relação, provavelmente vocês vão ver um gráfico parecido com esse, ou esse, né, em que você tem aqui o risco de doenças cardiovasculares, um alto risco de doenças, um baixo risco de doenças, e o benefício da atividade física. Então, quanto maior o tempo de atividade física, melhor o resultado em termos de benefícios para a saúde, né? Aqui seria o indivíduo sedentário, que não faz atividade física, aqui o indivíduo ativo, e um cuidado que nós devemos ter é que esse formato, essa curva, ela tem um nome que a gente chama de J invertido. Parece um pouquinho com J, né? Mas invertido, né? Por quê? Em casos extremos, por exemplo, atletas de alto nível, a gente nota que esse exercício e atividade física extrema pode trazer prejuízos à saúde, né? Há um conceito básico dentro da educação física que a gente brinca que atleta de alto nível não é saudável, justamente porque ele coloca o corpo dele sempre no limite. Ele quer sempre extrapolar esse limite e isso muitas vezes não corresponde a uma saúde adequada, né? Um gráficozinho que eu gosto muito de apresentar também é esse, né? Por quê? Geralmente, quando a gente ouve falar na redução de riscos cardiovasculares, vocês vão ver uma série de indicações. As principais indicações são relacionadas ao tempo, né? Então, geralmente, as recomendações são de 150 minutos a 300 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa por semana. O que acontece, gente, que essa recomendação é o que é? É uma recomendação. Mas, para retorno para a saúde, basta você iniciar a prática de atividade física, tá? Não, se você nunca fez atividade física, não se preocupe com essas recomendações. Apenas inicie a atividade física. Apenas pratique a atividade física, ok? Não se preocupe muito com o tempo ou com o tipo de atividade física. Faça aquilo que você gosta. Faça aquilo que te dá prazer. Faça aquilo que é possível ser feito dentro do seu contexto social, ok? Então não se preocupe muito com essas recomendações de tempo. Vale mais você iniciar a atividade física do que ficar preocupando com tempo ou academias de ginástica e por aí. Lembrando que nós estamos falando da atividade física como um todo. Mais uma vez, a atividade física, né, lembra, é um ato político, social, emocional complexo que ocorre dentro de um contexto culturalmente específico. Por que a gente está tocando tanto nessa ideia, né? Por quê? Se vocês lembrarem lá do primeiro texto, lá da primeira aula, que a gente comentou que você não tem um corpo, você é o seu corpo. E esse ser é um ser social. E esse ser social tem necessidades, que a gente vai chamar aqui genericamente de necessidades humanas básicas, como se alimentar, ter um teto, segurança, né? Condições básicas de sobrevivência nesse mundo. Se você é suprimido dessas necessidades básicas, gente, como é que a gente vai ficar indicando atividade física para a saúde se a pessoa não tem o básico para viver? Então é nessa discussão, nessa luta entre ter o básico, entre nós, enquanto sociedade, um corpo solidário, de solidariedade, tentar prover de básico aos nossos, podemos dizer assim, concidadãos, né? Todos que vivem numa mesma sociedade, todos têm o direito de ter o básico para sobreviver, ter uma boa vida. Se a gente tira essa condição básica, como a gente vai ficar forçando as pessoas a fazerem atividade física? Então, antes de você pensar que só não faz atividade física porque as pessoas não têm vergonha na cara, são preguiçosos, usar argumentos morais não justificam. A gente tem que pensar o ser humano quanto ser social vivendo num contexto cultural e social específico. Então, prover essas necessidades são essenciais para a gente pensar em extrapolar atividade física e saúde, tá? Aqui a gente está querendo justamente tirar essa aparência de neutralidade da atividade física e mostrar o que é essencial, né? É essencial, ao falar em atividade física, das desigualdades sociais. É essencial, ao falar da atividade física, falar do contexto socioeconômico que as pessoas vivem, das condições materiais de subsistência. Senão, a gente vai ficar dando dicas de faça isso, faça aquilo, que não correspondem à realidade das pessoas. Um exemplo clássico que eu dou é essas figurinhas que eu usei para ilustrar a aula de hoje. O quanto foi difícil de
encontrar figuras de pessoas gordas fazendo atividade física. Parece que as pessoas só fazem atividade física para emagrecer. Isso não é verdade, como eu falei agora. Existem milhões de motivos para fazer atividade física. Foi difícil de encontrar pessoas negras fazendo atividade física. É claro, a ferramenta que eu utilizei permitia fazer a edição, né? Mas a primeira imagem era sempre uma pessoa branca, né? Identificada como branca. Assim como foi também difícil encontrar homens envolvidos em atividade doméstica, né? Quando eu botava lá a figura de varrer, era sempre uma mulher ou uma menina varrendo. Quando eu botava para pesquisar idoso caminhando, era sempre um idoso de bengala, com um andador, quase de cadeira de rodas. Ou seja, são um banco de dados de figuras que reforçam estereótipos, reforçam preconceitos, né? Reforçam aquilo que dentro da educação física escolar nós lutamos contra, né? Ou seja, a atividade física deveria ser uma distribuição igualitária, não interessa se ela é dentro do lar ou se ela é no trabalho, né? Homens e mulheres têm direitos iguais e condições iguais de fazerem atividade física em prol da sua saúde. Mas isso é um tema que a gente vai trabalhar melhor no segundo período, quando a gente falar de determinantes sociais da saúde. Bom, dando continuidade e reforçando um pouco disso, vários fatores também vão influenciar na prática de atividade física, como o apoio social de familiares e amigos, sabe, aquele pessoal que te ajuda, que te incentiva a fazer atividade física e não te põe para baixo, né? Espaços públicos disponíveis para que você possa fazer atividade física. Assim como também eu falei já anteriormente, a desigualdade social. Vários estudos têm indicado que é muito diferente o tipo de atividade física que as pessoas mais pobres fazem do tipo de atividade física que as pessoas mais ricas fazem. E sendo a atividade física algo que é benéfico para a saúde da população, essa desigualdade, essa disparidade não deveria existir, né? Se nós formos pensar enquanto uma sociedade que procura o bem comum. Bom, é basicamente isso que eu queria falar para vocês, dizendo que as nossas aulas vão ter como fio condutor o conceito de cultura corporal de movimento, que envolve, como foi dito, aspectos culturais, contextos culturais específicos e os corpos, né, se movimentando com um sentido, com um significado. Cada sociedade, obviamente, vai atribuir sentidos diferentes a essa movimentação. Ok, pessoal? Mais uma vez, a gente vai destacar as vivências corporais, né, as que vocês trazem, aquela que a ciência diz, aquela que nós vemos nas mídias, né, as experiências estéticas que vocês estão acostumados a ver, porque tudo isso tem a ver com o conceito de cultura corporal. Nas nossas práticas, nas nossas aulas, nós vamos tentar trazer isso para vocês. Bom, tenham uma boa semana, aproveitem bem o conteúdo, mantenham o distanciamento social, lavem as mãos, usem álcool em gel. A gente espera que tudo isso vá passar e a gente volte a se encontrar para nossas aulas práticas. Um abraço a todos e até a próxima aula.